Olá, sejam bem-vindos para a nossa live aqui no canal Viver Mais e Melhor. Sejam todos bem-vindos e vamos convidar as pessoas. Para quem não me conhece, eu sou Josimeire Moraes e eu trago aqui para vocês hoje um assunto muito importante. Quero iniciar dando os parabéns aos professores. Oi, Joselene. Joselene, passa bem a convidar a mamãe para entrar. Todo mundo seja bem-vindo e vamos convidando outras pessoas também, tá? Então, hoje eu quero iniciar mandando meu parabéns especial aos professores. Eu tinha o sonho de ser professora, né? E em especial para o Zé, que é meu genro, professor José Neto, que está fazendo um trabalho belíssimo, passando no mestrado e ajudando muitos alunos a mudarem a vida deles. Então, um beijo para o Zé e um beijo no coração de todos os professores, que é uma profissão que eu admiro e amo. E de uma certa forma, eu estou realizando esse sonho aqui no Viver Mais e Melhor, porque aqui eu quero ensinar você a ter uma vida nova. E você pode me perguntar, e o que é ter vida nova? É você quando você, por exemplo, se aposentou e está perdido, sem chão, sem saber que rumo tomar, eu sei levar você a ter uma vida nova. Se você está hoje, após os 50 anos, com aquela crise, achando que vai ficar velho, que está perto de morrer, que a vida terminou para você, venha para cá para o Viver Mais e Melhor, porque eu sei lhe dizer como você ter a sua vida nova, como você começar a sua melhor vida, porque eu descobri isso após eu me aposentar e após a minha crise dos 50 anos, e é isso que eu quero lhe passar. Mas também essa semana, né, teve o dia 13 de outubro, que é dia do fisioterapeuta. E se você me conhece, você sabe que é outra profissão que eu sou fã. Eu honro a fisioterapia. E aqui vai o meu abraço e a minha gratidão, em especial para a doutora Fabiana Teles, que é o meu anjo da guarda, e para todos os fisioterapeutas. Porque através da fisioterapia eu curei as minhas dores e foi a partir de lá que eu comecei a minha vida nova, certo? Porque viver com dor não é normal e nem é coisa da idade. Você pode ter qualidade de vida, você pode ter 50, 60 ou 70 anos sem dores, desde que você se cuide. E para homenagear a Semana do Fisioterapeuta, o Dia do Fisioterapeuta, eu convidei uma fisioterapeuta, a doutora Maria Amélia, que já está aqui, e ela vai nos falar sobre a prevenção de quedas. Você tem medo de cair? Você conhece alguém que tem medo de cair? Então passa essa live para essas pessoas, porque nós temos a mania de só cuidar quando já caímos, quando já quebramos uma parte do nosso corpo. A gente tem que ter agora, começar o hábito, especialmente nós que passamos dos 50 anos, o hábito de prevenir queda, prevenir saúde, para a gente passar a se cuidar antes que seja necessário. É essa a primeira regrinha para a gente ter vida nova. E eu vou chamar agora a doutora Luísa Amélia. Eu não ando de bicicleta por medo de me quebrar. Olha aí o professor José Neto. Então vou chamar aqui Maria Amélia. E ela vai falar, ela já fala com muita categoria sobre esse assunto. Oi, Olá, Amélia, seja bem-vinda. Obrigada, Josi. Tudo bem? Tudo bem, pode se apresentar, fica à vontade. Obrigada por ter aceito o meu convite. Parabéns pelo Dia
do fisioterapeuta. Tenho certeza que você também faz um trabalho belíssimo. Obrigada. Parabéns e fique à vontade. Obrigada, Josi. Lindas suas palavras aí no começo, tanto para os professores quanto para os fisioterapeutas. É legal ser reconhecido o trabalho, né? Eu também sou um pouco professora, então eu me sinto essa semana duplamente homenageada. E quero te agradecer pelo convite. Eu tô divulgando esse tema e fico muito feliz de poder falar para o seu público aí um pouco sobre isso. Como você disse, eu sou fisioterapeuta, eu estou formada há 17 anos e passei por mais de uma especialidade e sempre a questão das pessoas com o envelhecimento sempre foi uma questão dentro da fisioterapia, dentro dos meus atendimentos. Então, eu sempre estudei esse assunto. Hoje eu estou trabalhando em Belo Horizonte, mas toda a minha formação foi em São Paulo, na Unifesp, Unicamp, me formei na PUC. E não tem como a gente fugir quando a gente trabalha na área de saúde da questão do envelhecimento, né? Porque a gente está vendo que a população hoje em dia está em todos os países, não é só uma questão aqui no Brasil, mas a gente vê isso mundialmente. A nossa população está ficando mais velha, né, com idade mais avançada, e muitas vezes nós não temos o preparo, o cuidado certo, né, para essa população. Muita gente está nativa, igual você aí com a sua rede social, com o seu trabalho, tem muita gente assim, né? Então a gente não pode considerar que a pessoa tá isolada, tá em outra fase da vida. Não, a pessoa ainda ela tá vivendo, e a questão das quedas a gente vai ver que é super importante prevenir mesmo. Pois é. Então, eu hoje até contei no meu stories, né, Amélia, que meu pai, ele faleceu há 6 meses, e ele faleceu lúcido, e ele tinha 98 anos, e ele era uma criança traquina. Então, até mais ou menos 85, 87 anos, a mãe tinha que vigiá-lo, porque ele, automaticamente, ele queria subir uma escada, ele caminhava, sabe, ele era no automático, ele não se sentia velho, em momento algum ele se sentia velho. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E eu, ao contrário dele, já tenho muito medo de cair. Eu sempre tive, né? Eu costumo dizer que eu sou toda inteirinha. Eu não me lembro se eu já quebrei um braço, uma perna, não. Eu não me lembro. Então, por conta disso, eu me previno muito, assim, eu rezo para não cair. Tem que tomar cuidado. E hoje eu vou aprender com você, né? Você sabe que a prevenção correta. Você sabe, Josi, que o problema do medo de cair é uma das principais complicações que existe decorrente à queda. Porque uma vez que, às vezes, a pessoa nem caiu, né? Como você fala, não sei se você já caiu ou não, mas às vezes a pessoa cai uma coisa simples, um tombo leve. Qualquer pessoa em qualquer idade pode acontecer um acidente e cair, né? Isso. Mas às vezes a pessoa, depois que ela cai uma vez, ela começa a sentir um medo, vai ficando mais inativa, mais imobilizada, com medo de fazer suas atividades que já fazia antes, aumenta a sua fraqueza muscular, e aí a chance de cair aumenta mais ainda, que é o que a gente chama de um ciclo vicioso, assim, que a pessoa vai cair, se cair de novo, vai ter mais medo ainda, e dificilmente ela vai voltar, né? Se não tiver um trabalho efetivo ali, dificilmente ela vai voltar nas funções dela que ela tinha antes das quedas, né? Então, por isso que é importante a gente intervir o quanto antes nessa situação do medo, porque aí os problemas, né, as consequências são, além de físicas, são psicológicas e sociais, né? Então, a pessoa deixa de ir lá encontrar com o vizinho, com o amigo, aquele hobby que ela tem, ela deixa de fazer. Então, isso não só para a saúde física, mas para a saúde mental também tem uma grande importância. Isso que você falou do medo é muito comum, é uma das maiores consequências da queda, a gente pode dizer. Você está dentro da estatística, assim mesmo.
Exato. Então, o medo ele é benéfico até o momento em que ele vai lhe proteger. Mas no momento que ele vai lhe paralisar, lhe trazer outras consequências, já é ruim. Exatamente. Mas me diga, não é? Então, Amélia, além do medo, por que é importante a gente prevenir as quedas? Olha, a gente tem diversas causas e consequências, né, que podem levar à queda, né? E por que que é importante? Primeiro eu queria, antes de responder diretamente essa pergunta, mas tem um link com isso, é definir o que é uma queda. É quando a pessoa se desloca de um nível que ela se encontra para um nível inferior. Isso pode ser da posição em pé para deitada, posso cair da posição sentada, eu posso cair da cama, eu posso cair subindo num banco, numa escada. Então, sempre quando eu me desloco a um nível inferior e não há tempo suficiente de uma autocorreção, é o que a gente chama de queda. E isso por circunstâncias multifatoriais, né? Por diversos fatores que a gente já vai falar. E aí, qual seria a diferença, assim, né, para uma pessoa mais jovem que caia de uma pessoa com mais idade? Primeiro que a pessoa mais jovem, ela tem ou deveria ter mais recursos para fazer essa correção em tempo hábil. Então, ela tem uma musculatura mais forte, ela tem as suas sensações de visão, audição, o próprio tato, ele é melhor, então a resposta a essa reação é ou deveria ser mais rápida, né? Se a pessoa não está sob efeito de nenhuma droga, nenhuma substância. Então, por isso que a gente precisa cuidar mais conforme vai ficando mais velho. E também a questão das consequências, né? A consequência numa pessoa mais jovem é mais leve. A consequência numa pessoa de mais idade vai ficar mais restrito ao leito, a uma internação, vai ter mais chance de complicações, né? Então, falando dessas importâncias, né? Porque na pessoa de mais idade, por causa disso que eu falei, né? E a gente tem alterações, que a gente chama alterações do envelhecimento ou alterações do correr da idade, que são naturais. A partir do momento que a gente nasce, nosso corpo está em transformação. E aí, quando atinge um pico na fase adulta, essas alterações vão continuando e não para nunca. Só para quando a gente morre, claro, né? Mas aí, quais são as possíveis consequências que a gente precisa, por isso a gente se preocupa, né? As lesões físicas, elas podem ser até mais leves, como hematomas, escoriações, né? Arranhões mais leves. Pode até ter uma dor, um efeito de dor pós a caída, mas aquilo pode não ser tão grave, né? Isso aí é comum, acontece. Como Amélia, só lhe interrompendo. Claro. Vamos supor que uma pessoa caiu. E aí ela só teve aquela. Caiu, bateu assim, mas não sentiu nada naquele momento, não dá para saber. Ela sentiu dor, claro, numa região. Mas como é que ela pode, depois que você concluir o seu raciocínio, saber se deve ir ao médico, se é muito grave, como é que ela pode detectar isso? Alguns sinais de maiores problemas, né, de maior chance de ter que visitar um médico, é prestar atenção nos sintomas. Então, pensar, essa dor é muito intensa? Se essa dor é intensa, pode ser um caso de fratura. Então, tem que procurar um serviço médico para ver se não aconteceu nada grave. Então, uma dor muito intensa, quando tiver trauma na cabeça, né? Algum trauma craniano, que aí se a pessoa também teve um nível de consciência reduzida, a pessoa chegou a desmaiar, a apagar, isso também é uma questão que precisa ser observada. E a pele da pessoa que vai ficando mais velha, ela tem mais chance de ficar, ela é mais fina e a chance de escoriação é muito grande.
Então, ir observando essas escoriações que podem acontecer, esses rasgos na pele que é mais fina, isso a gente tem que observar. Então, acho que, em primeiro lugar, observar isso da consciência e de uma dor muito intensa, né? E aí, falando continuando a falar da importância de prevenção, a principal dela foi o medo, como a gente falou anteriormente, né? Tem até um nome para isso, né? Que é pitofobia. Tudo que é fobia é medo, e pito é queda. Então, o medo de cair é esse ciclo que mais da metade das pessoas acabam tendo esse medo de cair, né? Então, é uma coisa muito importante. As fraturas, a gente pode considerar o segundo maior problema, porque a pessoa vai ficar imobilizada, vai ter problemas com consequências circulatórias, respiratórias, urológicos, e aí pode até mesmo vir a óbito por causa desses problemas. Então, a fratura a gente pode considerar o segundo maior problema das consequências de quedas, o motivo da gente precisar prevenir. E aí, depois de uma queda também, a pessoa pode ficar mais dependente pela sua limitação. Ela pode ter uma limitação funcional ou uma incapacidade funcional, que a gente chama. Ou seja, ela pode começar a não querer mais sair sozinha de casa, ela não querer se alimentar mais sozinha, querer ter uma pessoa presente na maior parte do tempo. Então, são algumas coisas assim que pode mudar na sua função no dia a dia, nas suas atividades em geral. A questão da mobilidade, ela pode ser diminuída, então a pessoa pode ficar com medo de se levantar da cadeira e ficar mais tempo sentada, o que é um prejuízo para o seu sistema corporal em geral. E além desses problemas físicos, aquilo que a gente falou também, os psicológicos, que a pessoa pode vir a ficar em depressão, pode ter problemas de ansiedade por causa desse medo de cair, ela pode ter problemas sociais, de deixar de encontrar seus amigos, seus familiares, por medo de cair, deixa de ir no seu hobby, na sua igreja, enfim, nas suas reuniões, até mesmo a sua produção, né, de trabalho. A Josilene, tá dizendo aí, eu caí quando era muito pequena, fiquei com lipoma na testa e isso me causou um medo exagerado de cair. Pois é, de repente, como quando era pequena, né, de repente isso causou um trauma não só físico, né, mas como um trauma psicológico, que também precisa ser tratado. Às vezes a gente vê, não ficou nenhuma lesão na pele, ou se ficou, isso não é de nenhuma importância, mas é extremamente... A gente às vezes ignora as questões mentais, assim, né? Mas esse medo exagerado de cair precisa ser trabalhado a partir do momento que você conhece seu corpo e trabalha nele. Eu não sei a idade da Josilene aí, mas... Ela é acima de 50, mas é totalmente sarada, toda malhada. Ela que não tem coragem de andar de bicicleta. Bicicleta exige um equilíbrio muito grande, assim, então realmente tudo questão assim de comportamento. Então, assim, se você sabe que você faz uma atividade de fortalecimento, seja um pilates, um yoga, uma musculação, um treinamento funcional, você precisa estar segura que sua musculatura, apesar da sua idade, ela está sendo preparada, direcionada e condicionada a ter menor chance de queda e, se cair, ser um problema menor. Então, claro, não vou falar para agir como se fosse um malabarista, mas assim, existem muitos exercícios específicos para prevenção de queda. Alguns eu coloco aí no meu Instagram, depois quem quiser me seguir, eu estou sempre colocando algum exercício de equilíbrio. Às vezes são exercícios simples, que é muito tranquilo, a gente nem imagina. Mobilidade de tornozelo, por exemplo, né? A falta de uma mobilidade de tornozelo também pode aumentar o desequilíbrio da pessoa, né? Então, quando a gente tem um preparo, um conhecimento,
e uma musculatura e um corpo preparado, esse medo, não que ele não deva existir. Como você falou, o medo nos protege, né? Mas ele não vai deixar que você deixe de viver sua vida. De repente, você quer andar de bicicleta e sabe que tem um ambiente, um local que é seguro para você, numa rua mais tranquila, num espaço mais adequado, que não tenha movimento de trânsito. Então, você sabe que você pode fazer aquilo e se sentir à vontade, coloca proteção de joelheira, capacete, para se sentir mais segura. Acho que tudo vale a pena se você quiser fazer aquilo, né? Aquilo foi importante para você. Pode colocar até as rodinhas, também, como ela está dizendo, né? Claro, por que não, né? Amélia, e às vezes essa trabalhar a musculatura é uma parte importantíssima. E as pessoas acham que fazer atividade física é malhar, ficar suada, morrendo. Quando a gente faz a fisioterapia, a gente vê que é um trabalho de formiguinha, que você vai fazendo com calma, que você vai fazendo aquele pouquinho diariamente, devagar e sempre, como diz a história. E por isso que é importante a gente trabalhar e preparar a nossa musculatura. Isso, né? Josi. Eu acho que a constância, a frequência, às vezes é mais importante do que, qual é melhor? Musculação, pilates, treinamento funcional? Acho que mais importante é primeiro você buscar alguma coisa que você goste e a partir disso você manter uma constância. Quando você gosta, você não deixa de fazer. Então procurar tá sempre mantendo uma frequência mesmo, né? A cada 2, 3 vezes. Nossa, a Amélia agora saiu aqui. Opa! Que é isso? O que aconteceu? Tá saindo uns nomezinhos aí. Não sei de onde apareceu. O quê? Deixa aí. Esse nomezinho, você tá vendo aí? Deixa aí. Eu até... Não tô vendo, não. Não tô vendo. Então deixa. Então, Amélia, eu ia até contar uma coisa, e aí com uma palavra eu esqueci, né? Não, então. Me lembrei. Diga. Às vezes são exercícios... eu ia... Só concluindo aqui, às vezes são exercícios simples, como você falou de fisioterapia, que já te dá uma manutenção da sua força, da sua musculatura, né? Não precisa fazer uma coisa muito elaborada. Quando a gente faz individualizado, adequado para você, é a melhor coisa. Igual, você vai ver aí no meu Instagram alguma coisa que eu faço, vai tentar fazer, fala, não, é difícil. É porque você ainda não chegou no momento. Então, procurar fazer uma coisa mais fácil. Tudo tem uma regra, sabe? No nosso curso, a gente começa mostrando exercícios mais simples, deitada, e depois vai passando para outra posição de lado, em 4 apoios, sentada, por último em pé, no mais difícil, tá? Então, tem para todo mundo. Pois é, e eu me lembrei, né, dessa parte da constância e de começar devagarinho, porque quando eu comecei, após os meus 50 e poucos anos, acho que eu comecei a frequentar uma academia com constância, eu tinha o sonho de me abaixar assim, com o pé totalmente no chão, eu não conseguia. Eu não conseguia sentar, cruzar a perna, porque eu estava muito acima do peso. Então, a fisioterapia, no começo, né, foi que me ajudou a fazer isso. E depois eu fui perdendo peso e hoje eu sou uma pessoa viciada em fazer atividade física. Um vício bom, né? E sempre que me aparece qualquer dor, né? Porque eu tenho histórico de muitas ites, então eu sempre tenho a fisioterapeuta, eu não relaxo, não deixo a dor continuar. Com relação a Mas, Amélia, o exercício também tem um efeito analgésico para dor também, que é bem interessante. Nossa, demais, demais. Então, quais os fatores de risco para as quedas? Bom, falando em fatores de riscos, a gente tem que pensar que a queda é um acidente, né? E acidente pode acontecer com qualquer pessoa? Pode. E aí tem um dado aqui que eu queria mostrar,
que os acidentes em geral são a quinta causa de morte entre as pessoas acima de 60 anos. Então, assim, acidente tem outras coisas que são piores, mas é a quinta causa. E queda, por ser um acidente, a queda é responsável por 2/3 dessas mortes acidentais. Então, das mortes por quedas, das mortes por acidente, a maioria delas são por quedas. Então, por isso que a gente precisa estar atento a quais são esses fatores de risco, né? E quando a gente fala de fator de risco, né, o que faz a pessoa cair ou não, a gente precisa pensar em duas questões. Uma delas é o que a gente chama de fatores extrínsecos, que são os fatores relacionados ao ambiente, né? E quando a gente fala dos extrínsecos do ambiente, a gente também tem o pessoal, da pessoa em particular, individual. Então, pensando no ambiente, tem muitos ambientes que são mais propensos a cair do que não. A primeira coisa que a gente pensa do ambiente é o chão. Que tipo de solo que existe ali? Na realidade nossa do Brasil, na rua, por exemplo, a gente tem muita calçada com buraco, com a raiz da árvore saindo. Eu não sei sua cidade aí, Josi, mas aqui em Belo Horizonte e São Paulo, eu sei assim que é terrível, assim. Então tem gente que deixa de andar na rua por causa disso. Mas pensando dentro de casa, o piso, ele não pode ser muito escorregadio, não pode ser nada escorregadio. Existe até pisos antiderrapantes. Ele não pode estar molhado, né? Então, sempre quando for fazer a limpeza, não deixá-lo molhado. Por isso que em muitos ambientes, ambientes públicos, existe aquela plaquinha amarela mostrando que aquele piso está molhado. Então, está molhado. Isso, para ficar atento mesmo. Então, é uma questão de segurança. Outro fator é o calçado. Então, o calçado, ele precisa ser o mais adequado possível, confortável, que não fique enroscando, que não saia do pé, o tamanho tem que estar adequado. Então, calçado é o segundo fator de risco também que a gente precisa pensar com relação ao ambiente. Os tapetes. E, Amélia, eu queria te interromper, que eu me lembrei de uma história. Pode falar. Falando em calçado, né? Eu usei muito salto alto quando eu trabalhava, né? E agora raramente eu uso. Mas eu arrisquei uma vez de usar um salto assim, tamanho 12, para ir para uma festa de confraternização do marido. Aí eu cheguei lá toda linda e maravilhosa, loura no salto. Minha filha, ele foi cumprimentar a uma pessoa lá e virou assim o pé para trás, né? Eu simplesmente me enganchei na perna dele e na chegada da festa eu caí de todo... de bumbum no chão. No meio da festa e das amigas dele, eu caí. E ele nem viu que eu caí. Quem me levantou foi o garçom. Nossa! Então, para você ver como o calçado é realmente importante para evitar. Nesse dia foi um vexame, mas eu não perdi. Me levantei, mas o garçom ofereceu gelo para botar no joelho e aí eu voltei a ser loura. E manteve a pose, né? Isso aí. Mas foi muito constrangedor. O salto, e geralmente quando a gente usa salto são em ocasiões sociais, assim, né? Dificilmente a pessoa usa salto para ficar em casa. Então, o risco de cair, de passar vergonha também aumenta, né? Quando a gente usa salto alto, o nosso corpo todo é projetado para frente e a gente fica num desequilíbrio maior mesmo, né? Quem usa salto pode estar acostumada com isso, porque a gente se adapta, a musculatura se adapta, mas a chance de cair é maior porque a gente não fica no nosso eixo. Então, a questão do salto muito alto também é um fator que precisa ser verificado. Mas mesmo os sapatos que não são altos, o chinelo de dedo, por exemplo, também ele pode enroscar em algum lugar e também provocar algum tipo de acidente, alguma queda, né? Então também outra pode questão. Ser a havaiana quando ela fica assim careca, né? Também ela desliza mais facilmente. Sim, com certeza.
E também que a gente estava falando do tapete, né? O tapete, quando ele fica solto, quando ele fica dobrado, ele também pode ser um fator de queda. E aí, assim, pensando no ambiente ainda, qualquer tipo de objeto fora do lugar, móvel fora do lugar, fios soltos pela casa, às vezes a questão da fiação é toda complicada, isso também pode a pessoa tropeçar no fio. É uma coisa que eu lamento, assim, porque muita gente mora sozinha e tem um animal doméstico para ser companheiro, para ter alguém, né? Sim, E o animal, um é. gato, um cachorro, ele também pode ser um fator que a pessoa pode, de repente, não visualizar. Ele pode ser de uma cor Pode sim. que não destaca. Eu tenho uma gatinha, ela está bem aqui no meu pé, mas olha, eu não posso caminhar, que ela entrança entre as Uhum, minhas pernas. Aí eu tenho é, que parar, tirar. uhum, Ela é assim, tem animal mesmo que é, provoca a queda, é, cachorro, né? é. Cachorro e gato, qualquer. Porque também eles não param, eles não vão ficar no mesmo lugar, né? Às vezes você não sabe se ele tá perto de você, se não tá, então também tem que tomar cuidado com isso. A questão da iluminação, a maior parte das quedas ocorrem no período diurno mesmo, que é quando a gente está produzindo, fazendo nossas coisas no dia a dia. Mas se o ambiente ele não está adequadamente iluminado, ele também pode ser um fator. A gente tem mais chances de cair durante o dia, mas à noite tem algumas dicas também que a gente pode dar para, por exemplo, é, um interruptor perto da cabeceira da cama, deixar uma luz do corredor ou do banheiro acesa. Eu acho que a iluminação é um fator que às vezes a gente pensa em economizar e tal, mas é muito importante a gente não deixar o ambiente mal iluminado. E aí, quando a gente fala também de fatores de risco, a gente também tem que pensar os que são correlacionados à pessoa, que são os fatores individuais intrínsecos. Então, algumas Sim. doenças que a pessoa tem, são muito comuns, elas podem aumentar. Que tipo de doenças são essas? Pode aumentar a chance de queda. O diabetes, porque causa uma fraqueza muscular com o tempo, pode causar polineuropatias, questão de sensibilidade. A osteoporose deixa a pessoa com mais chance de fratura, a musculatura é mais fraca. As pessoas obesas, tem estudos mostrando que a pessoa que tem maior peso, ela tem uma qualidade muscular menor, então ela tem uma fraqueza e tem muito mais chance de queda também. Questão de alterações visuais, então por isso que a gente indica sempre anualmente no oftalmologista para acompanhar, porque a questão da visão, além da gente, a visão ela é um retorno sensorial extremamente eficaz para nos corrigir. Então, também o que é muito comum a pessoa não querer usar óculos, ou precisar fazer uma cirurgia de catarata, por exemplo, e adiar isso, né? E quando a gente fala também doenças, não pode esquecer das mais não perigosas assim, mas que causam mais chance de queda, que são as neurológicas. Então, pessoa com Parkinson, que sofreu um AVC, que é o derrame, uma esclerose. Então, doenças neurológicas também desequilibram muito o indivíduo. Uma questão também que é extremamente Sim. importante a gente falar dos fatores intrínsecos da pessoa é com relação às medicações. A pessoa que toma mais de 5 medicação por dia, mais de 5 remédios por dia, a gente fala que tem uso de polifarmácia. E quanto mais medicações, mais reações, interações medicamentosas, e isso pode dar alguns efeitos como zumbido, falta de força, desequilíbrio, alterações sensoriais que aumentam o risco de queda. Quando a medicação também ela não é tomada com a regularidade que deveria tomar, então por isso que é importante fazer esse acompanhamento médico na questão da medicação.
Isso é muito comum e a gente sabe que com a idade a gente vai precisando tomar um remédio, seja para pressão alta, para diabetes. É muito comum mesmo as pessoas precisarem tomar medicações de uso constante. E às vezes a gente acha que, mas agora eu só vou tomar um remedinho aqui e ali, e não sabe que esse remedinho para dor de cabeça, para resfriado, pode ter uma interação medicamentosa com outro remédio que a pessoa já toma e ficar mais sonolento, ficar mais fraco. Então, por isso que a questão da medicação, a gente infelizmente tem essa cultura de fazer uso sem prescrição médica, né? Infelizmente. Automedicina, né? A pessoa não quer ir ao médico e aí vai curando aquela dorzinha que aparece com analgésico anti-inflamatório e não sabe que pode causar outros males. Além de poder causar outros males, não está resolvendo o problema real dela, que às vezes não é aquele remédio que vai resolver, né? Então, por isso que... E aí também da questão das alterações sensoriais. Então, visão e audição são os principais sistemas sensoriais que a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente fala de audição, às vezes a pessoa não quer usar o aparelho auditivo também. Eu lembro que na época da minha avó era super difícil ela se adaptar, foi bem complicado. Meu pai não adaptou. Então, mas hoje... Ele não usou. Então, Josi, hoje em dia, conversando com colegas que trabalham na fono, que são fonoaudiólogas, elas dizem que os aparelhos estão muito mais fáceis de se adaptar, mais leve que esses fones de ouvido que a gente está usando, sabe? Então, não tem essa resistência a usar os aparelhos auditivos, não, porque eles são super tranquilos e resolvem muito a questão da audição, né? Até para quem convive com a pessoa também fica melhor. E aí, assim, só para terminar aqui as questões, mais 2 fatores de riscos com relação à pessoa, um deles é a força muscular. A gente vai perdendo a força com o passar do tempo, a partir dos 35 anos, já vai diminuindo, 40, vai diminuindo a força, por isso que é extremamente importante todo mundo fazer um exercício focado para ganho de força muscular. E a questão de problemas geniturinários. A pessoa que às vezes tem incontinência urinária ou a mesma uma urgência, que precisa ir correndo ao banheiro, nessas... um comportamento, nessa carreirinha, né? É um comportamento de risco. Eu já tive paciente que ela tinha diabetes, obesa, e tinha uma incontinência urinária que à noite, mas ela tinha cuidadora e 2 vezes, assim, ela tinha que levantar. E nessas levantadas para ir ao banheiro, às vezes ela falava, hoje eu quase caí. E às vezes ela não queria chamar a pessoa que dormia com ela, sabe? A pessoa não quer atrapalhar. Mas, assim, tomar alguns cuidados, assim, de não beber muito líquido antes de dormir, né? Ir no banheiro antes de ir para a cama. E quando for, se sujar, fizer xixi, tá em casa também, né? Não ficar com essa neura de tá tudo certo se fizer xixi, depois só limpar, né? Só lavar e tá tudo tranquilo. Exatamente. Então... Mas é muito importante essa história da atividade física para você ter essa força muscular. Às vezes evita você... às vezes você vai só se abaixar e como você não tem aquele fortalecimento muscular, você já tem uma dor, desequilíbrio e pode cair. Então, não é só na velhice ou após os 50, né, Amélia? A gente tem que fazer sempre. Sim, com certeza. Quanto mais cedo, melhor. Eu fico... E às vezes as pessoas não começam cedo ou param e acham que agora que passaram dos 50 e nunca fizeram nenhuma atividade física ou nunca visitaram um fisioterapeuta para eliminar suas dores, eles acham que não adianta mais. Mas o nosso corpo ele é tão maravilhoso, sim, né, Amélia? Sim. Que a gente pode começar. Eu comecei após os 56 anos e hoje eu sou feliz demais com o meu corpo, porque eu me abaixo, ele é mais flexível, ele é sem dores, eu não tomo remédios, então tudo que eu recomendo é atividade física e fisioterapia se precisar, claro, né? E assim, o nosso corpo,
principalmente a parte muscular, assim, ele é muito reversível. Então, a questão de fraqueza muscular que a gente tem, a gente, ao mesmo tempo que a gente perde muito rápido, a gente também consegue ganhar muito rápido fazendo um trabalho direcionado e específico, sabe? Então, e isso, as Exato. consequências são gerais, assim, na vida da pessoa. Então, pode ser um pouco mais difícil para outra pessoa. O que a gente não pode é ficar se comparando, né? Entrar numa aula coletiva, olhar a coleguinha lá fazendo um peso enorme, carregando um peso enorme, com uma carga grande. E você sabe que todo mundo tem suas limitações e cada pessoa tem sua particularidade. Então, não querer se comparar com o outro, acho isso essencial, sabe? Saber das suas limitações e que o que for que você esteja fazendo de movimento, eu acho que ajuda não só a questão de quedas, mas com relação a dores também, né? Então, a gente não foi feito para ficar parado. Hoje em dia, Parado, a maioria das profissões são na frente de uma tela, na frente de computador, sentado, parado. Então, o nosso corpo não foi feito para isso. A gente foi feito para andar, para caminhar. E a gente precisa pensar nisso, que às vezes uma pausa pequena de 5 minutos a cada 1 hora para levantar, caminhar no ambiente que você tiver, fazer alguma coisa, já é extremamente eficaz para evitar essa questão de dores também. E como é que a gente pode realmente, dicas práticas para prevenir quedas? Que essa é a nosso objetivo aqui hoje, é saber disso. A gente já falou muito de exercício físico. E antes de você dizer, né, Amélia, vamos pedir quem quiser fazer perguntas, claro, né, pode fazer, que a gente vai responder. Claro, pode mandar até depois que a live acabar, se alguém estiver assistindo gravada, pode mandar também pro meu direct ou pro da Josi, ela encaminha, a gente responde. Tô super à disposição. A gente já falou com relação, né, à prática mesmo, né? Então, a gente falou muito aqui, a gente bateu muito nessa tecla da questão de exercício físico, que se manter ativo. É uma prática. Que não pode deixar de fazer. Uma outra dica extremamente importante que eu posso dar, algumas outras, né? É a questão de foco e atenção na atividade que você está fazendo. Não vou falar para fazer meditação, mas se quiser fazer, ótimo, né? Mas o que acontece? Eu recomendo, recomendo a meditação, né? Muitas quedas e acidentes são ocasionadas porque a gente não está com foco, com a atenção que aquela atividade precisa. Com certeza você já viu na rua, em algum lugar, as pessoas caminhando e mexendo no celular ao mesmo tempo. Então, é um comportamento de risco que a gente chama. Às vezes em casa, principalmente mulher que quer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, acha que dá conta, tá na cozinha, cozinhando, tá cuidando da criança, tá no telefone ao mesmo tempo. Então, focar no fazer uma coisa por vez, né? A gente tem uma intervenção, um tratamento, que são exercícios de dupla tarefa. Por exemplo, mexer a perna conforme fala os meses do ano. Levantar o braço contando de 10 a 0 de trás para frente. Isso para o cérebro trabalhar. Então, tudo que foca na atenção, e por isso que Tai Chi Chuan e Pilates e outros tipos de atividade são também yoga, tudo é feito com muita atenção. Esses tipos de atividades também tem comprovação de que ajudam na questão da queda, não só por trabalhar a força muscular, mas como também a questão do foco, da atenção. Uma outra dica também é a questão de cuidar das doenças que já sabe que tem. Então, se você sabe que você tem um problema respiratório, uma asma, uma pressão alta, obesidade, que é totalmente possível de intervenção e de tratar, né? Que mais? Diabetes, osteoporose, tudo que a gente pode cuidar, não deixar para depois. Então, o acompanhamento médico ideal, sabe?
questão de ir ao oftalmo é extremamente importante. Se você sente que já tem uma pequena alteração que seja, já é indicado e visualizar o quanto antes para a questão de prevenção mesmo, a gente falando em prevenção. Então acho que com relação às dicas práticas, a gente pode falar isso. E a questão do ambiente que a gente falou aqui, né? Deixar iluminado, não deixar o piso escorregadio, usar um sapato confortável. Eu acho que a questão do ambiente, o animal, por exemplo, quem tem animal doméstico em casa, vai se levantar, agora você que ficou aí sentada, levanta e chama já pelo animal para ver se ele está ali, para visualizar e ele não ser um risco de quedas. Então, eu acho que essas são as principais sugestões assim que a gente pode dizer. E claro, né, procurar um profissional perto da sua região que possa te ajudar. Hoje em dia a gente tem especialidades, né, que estão aí para isso mesmo. Dentro da educação física, da fisioterapia, tem pessoas que são voltadas para esse lado da geronto, né, com essa especialidade, que eu acho que vale muito a pena serem consultados e indicados também quando necessário. Acho que de dicas práticas também, para finalizar, claro que eu tenho que falar do curso, do treinamento que eu e a Lilian a gente está fazendo aí. Eu acho que é um curso online que é aberto a pessoas de qualquer idade fazer. Pode ser estudante ou não, a própria pessoa que tem interesse de prevenção. Ele tá online, gravado. Você pode assistir a hora que quiser. A gente responde pelas plataformas e pelas nossas redes sociais qualquer tipo de dúvida. E o que você fala lá sobre quedas Amélia? É um curso de 4 horas. A gente fala da parte teórica, que eu explico essas doenças, eu explico as causas. Eu vou um pouquinho mais a fundo nisso que a gente falou hoje. E a gente mostra também alguns exercícios práticos, que são simples de fazer. Claro, a gente não vai indicar aqui uma fisioterapia, mas se a pessoa tiver um problema, ela precisa, sim, consultar um profissional. Mas são exercícios que qualquer pessoa pode fazer e dicas super simples, algumas que eu já dei aqui, mas que vão fazer total diferença para a questão da prevenção e também o pós-queda, né? O que fazer se a pessoa cair, a gente já falou um pouco aqui também, mas esse curso ele tá bem mastigadinho, assim, bem preparado. Eu acho que vale a pena quem tem interesse nesse assunto, quiser cuidar da saúde, eu acho bem legal. A gente fez com o maior carinho aí, a gente ficou alguns meses nessa questão aí, e agora ele tá pronto aí para quem quiser acessar lá. Só ir no meu Instagram, então, no da Lilian. E aí? O seu é DRA Maria Amélia Físio. Viu? Então, gente, eu recomendo, não, essa história de prevenir quedas não é só para os idosos, né? Nem para pessoas acima de 50, qualquer pessoa pode cair. Eu gosto muito de frisar sempre que as pessoas, quando passam dos 50, elas vão tendo as limitações, mas se elas se cuidarem, né, Amélia, elas vão viver uma vida normal, claro, com as adaptações da idade, sim, mas que não vai ficar uma velhinha gaga e mais propensa a cair do que um jovem. Às vezes um jovem, você falou lá no foco e atenção, eu me lembrei. Às vezes a gente, muito distraído, e isso acontece em qualquer idade, vai caminhando na rua e olhando assim para o lado e passa e taca num poste. Já aconteceu, né? Claro. Ou pode acontecer. Claro. Então é importante essa história de foco e atenção. Muito, muito importante, com certeza. O que você falou, acho que vale muito a pena, assim. Se a gente tem esse conhecimento prévio, a gente tanto vai estar melhor quando chegar, né? Quem é jovem vai estar mais bem preparado, digamos assim, quando chegar numa certa idade, e também de ajudar os pais, os vizinhos, os amigos, enfim, o tio, a tia, quem também
está nessa dificuldade, quem está nesse medo de cair, quem está nessa situação de risco, muitas vezes você vai visitar lá a sua tia e ver aquele tapete ali dobrado, sabe? Ver que ela tem um animal que fica escondidinho no cantinho. Então, coisas simples que podem ser, que faz total diferença, né? E além de ajeitar o tapete da tia, já vai indicar o curso da Amélia, né? Com certeza, com certeza. Eu fico super à disposição aí, quem quiser me mandar um direct, na minha bio tem o link que dá acesso ao curso, dá o acesso também ao meu WhatsApp, pode entrar em contato, falar que segue aí a Josi, viver mais e melhor, né? O que todo mundo quer, viver mais e melhor, né? Não adianta viver mais e não tá vivendo bem, né? E não ter qualidade de vida, né? Ficar vegetando. Por isso que a gente tem que começar cedo. Porque viver mais, a gente tá vivendo mais, né? Os números, hoje a gente vai ver as estatísticas de IBGE, não só do Brasil como do mundo, que a gente está vivendo mais, mas qual a qualidade que a gente está vivendo? A gente precisa tomar conta e se informar melhor para viver melhor, né? E se você quiser viver melhor, aí você já vem aqui para o Viver Mais e Melhor. É isso aí. Para aprender a ter uma vida nova e ser novo. Apesar dos 50 anos ou passar dos 50, dos 60, a gente pode viver melhor e ser novo, ser jovem, jovem de espírito, ter qualidade de vida. E a gente tem muita energia para cuidar dos netos, né, Amélia? Então, aqui que você aprende a viver mais e ter qualidade de vida. É isso aí, adoro sua dica, isso, seu Instagram é ótimo mesmo. Tem que continuar nessa luta aí. Pois eu quero lhe agradecer, Amélia, por ter dispensado o seu tempo. Desejar sucesso para você no seu curso. E se você pode se despedir dando tchau aí ou algum recado que você ainda queira passar. Eu quero agradecer a oportunidade, te parabenizar pelo seu Instagram, muito bacana, suas dicas. Eu acho que vale a pena isso, a gente ter essa positividade, né? Não se deixar entregar. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, agradeço muito a oportunidade. A gente faz isso, claro, eu estou querendo divulgar meu curso, mas eu acho que essa conexão que a gente tem com as pessoas, isso também é super válido, sabe? Então, se você tem alguma dúvida, podem me escrever que eu respondo assim que possível, tá? E é isso aí. Foi um prazer te conhecer também. Pois obrigada. Beijos, parabéns e sucesso. Para você também. E obrigada a quem esteve aqui, eu agradeço. E a live vai ficar gravada. Ótimo. E até a próxima. Se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau. Vou trazer assuntos maravilhosos, aguardem.